Me fala aí quem gosta do Scooby-Doo. Hoje foi essa pintura que eu trouxe para vocês. Vamos pintar em aquarela. Tô começando aí contornando, não tem muito segredo para contornar. Não derrubem a câmera quando vocês estiverem gravando, como eu fiz. E sim, não tem muito segredo para contornar, né? Tentar deixar a mão mais firme possível. Isso é uma coisa que só se pega mais com a prática. Também tentar não levantar a mão em uma linha contínua, porque senão fica um pontinho de onde você parar e voltar, fica um pontinho de tinta. Não fica contínuo como deve ficar, né? Então, eu acho que é mais isso o segredo. Esse desenho aí eu fiz com grid dessa vez, para fazer o esboço. E depois passei para essa folha aí através do decalque. Poderia ter feito na mesma folha? Poderia, mas como eu pinto em aquarela e a aquarela é transparente, eu procuro não fazer isso, porque senão dá para ver a mancha no grafite por baixo, né? Então, procuro não fazer isso, para não manchar. E agora vamos ver como eu pintei finalmente aí. Primeiro, atrás tem esse efeito, como a aurora boreal, como algo como uma fumaça, né? O efeito entre azul e o verde. Então, o que foi que eu fiz? Passei primeiro um pouco de tinta de forma bem à vontade, como que manchando mesmo. E depois eu venho com o pincel seco e fiz umas linhazinhas subindo com o pincel só com um pouquinho de água, um pincel úmido, porque abre essas linhas, ó. Tá vendo, ó, que eu subo depois? E depois vim já com tom já de verde água, no mesmo momento, enquanto o azul ainda está úmido, para essas duas cores irem se misturando. Aí fui limpando o pincel para passar para a parte de baixo, porque embaixo a gente vê que ele é mais claro. E vai retocando aí onde for necessário, mas são os mesmos efeitos. É bom porque como o efeito era manchado, então não tem problema. Do que a gente fizer, fica ótimo. E aí passei um pouco de amarelo no rosto deles, porque é como se tivesse uma luz contra o rosto deles, como se tivesse um farol bem amarelo na frente deles. Então, aquela cor da luz, que não é uma luz branca, transparece para eles também em cima da cor da pele deles. Então, no caso, em cima da cor da pele fica uma cor um tanto amarelado. E foi isso que eu fiz, por isso que, que a gente vê que esse amarelo aí não é uma cor normal de pele, porque é a luz que está à frente deles. E no caso, a pele aí eu pintei com a técnica seca. A maior parte desse desenho, o bom de desenhos animados é isso, porque como são cores chapadas na maior parte da pintura, então dá para pintar com técnica seca, não tem muito segredo. Só carregar com água suficiente para não manchar. Porque se a gente na aquarela pinta com um pincel muito seco, sem colocar água suficiente, isso pode manchar, porque a gente vai precisar trocar, colocar mais água, carregar o pincel novamente e quando colocar de novo vai ficar ali, pode ficar marcado. E não é o que a gente quer. Então, sempre procurar colocar água o suficiente. Isso é que a gente vai aprendendo na aquarela, né? A não colocar água nem de mais, nem de menos, né? Se a gente colocar pouca água, qual é a vantagem que tem? Que a gente pode vir e passar quantas camadas quiser. Agora, se colocar tinta demais, aí a gente já fica mais complicado para tirar, né? A gente até consegue tirar um pouco, sem rasurar tanto papel, mas não consegue tirar todo, não consegue devolver o branco realmente ao papel, principalmente se tiver colocado muita tinta antes. Mas sempre dá para acrescentar camadas.
Aí eu já fui, ó, em alguns lugares, já colocando alguns pontos de sombras, como nos rostos, né? Já coloquei alguns pontos e no casaco da Velma também. E, mas a maior parte da pintura foi assim, né? Em técnica seca. E aí me contem se vocês gostavam do desenho do Scooby-Doo, se vocês assistem os desenhos, se gostavam ou se gostam, né? Porque nem todos aqui são adultos, acredito eu. Tem gente que ainda está assistindo e tem adulto que também gosta de estar assistindo, né? Nem todo adulto é uma adulta chata como eu, que não assisto mais desenho animado. Mas entendo que não é todo mundo. Se vocês quiserem que eu mostre depois como eu faço as misturas de cores, podem colocar aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Porque aí teve muitas misturas, né? Porque misturas, nem todas essas cores são as cores que vem na aquarela. Minha aquarela tem 12 cores. Por exemplo, esse azul que tá aí, esse verde que tá aí, não tenho. Eu acho que até esse laranja não tenho, porque o laranja que eu tenho é o vermelho, que ele é quase vermelho realmente, mas é um tom de laranja. Então, muitas dessas cores eu fui construindo ao longo da pintura, como vocês viram aí no godê, que já tá cheio de misturas, né? E o bom da aquarela é isso, né? Tô vendo aí que tem cores que não estão da cor que eu gostaria, mas vai melhorando, porque a gente sempre pode colocar novas camadas. A aquarela é como se é uma tinta transparente, então você consegue fazer isso. A ideia da aquarela é justamente essa. Eu vi alguém explicando e achei magnífico. É como se fosse é, vidros, um vidro colorido. Às vezes ele é colorido, mas ele é transparente. Então, quando você vai colocando por cima do outro, é como se você acrescentando mais camadas daquele vidro colorido, mas ele continua transparente. E outra dica para quando a gente está pintando assim em aquarela é que a gente vê que tem muitos. Eu pinto uma coisa do lado de outra, por exemplo, o cabelo aí da Daphne que eu estava pintando e ele tá ali do lado do céu, mas a gente vê que o céu já tinha colorido muito tempo atrás. Quando tiver uma coisa que tiver do lado da outra, você tem que deixar ela descansar, senão a água, ela secar, na verdade, porque senão a água vai para aquele mesmo local. É como se eu misturasse água num copo, né? A água vai misturar. Então, da mesma forma, vai misturar aquelas cores. Se tiver uma coisa do lado, exatamente do lado da outra, você tem que deixar uma descansar para poder pintar a outra. Aí você vai parte para outra parte do desenho. Tem que ter aí esse jogo de cintura. Você pode perceber ao longo desse passo a passo que sempre, nunca eu pinto algo que está do lado de outra coisa. Se eu estou pintando uma coisa, agora eu vou lá para cima, depois vou para baixo, porque para dar esse tempo de secagem. Eu não sou uma pessoa extremamente paciente que deixa pintar lá tudo em uma camada todinha, aí espera um tempo, vai fazer outra coisa, volta. Não, eu procuro fazer tudo de uma vez, que eu sou meio agoniada. Mas tem que ter esse jogo de saber onde você está pintando para não manchar, porque a água invade o espaço de onde já está úmido. Então tem que ver isso. Gente, não estou muito acostumada a gravar, nunca gravei um vídeo tão longo, não estou sabendo o que dizer, mas eu sigo aqui. E espero que vocês estejam gostando. E se tiverem alguma dúvida que tenha ficado, que fique, né, ao longo da pintura, podem perguntar que eu respondo em outro vídeo, em algum outro momento. Aí, eu tá vendo? Aí, como aí na lupa eu já tinha pintado, eu volto novamente e vou acrescentando camadas até que eu ache que tá do tom que eu espero.
Pronto, aí eu mudei de posição, né? E é isso, eu acho que basicamente até o final do vídeo eu vou continuar colocando mais camadas até o tom desejado. Aí, como estou fazendo nos cabelos, né, deles, coloquei em alguns pontos também um pouco de amarelo, como no Scooby-Doo, como acho que no cabelo da Velma depois, para ficar mais destacado a luz que está de frente a eles, que eu queria que ficasse um efeito bem parecido com essa referência que vocês estão vendo aí de lado. Espero ter conseguido, né? Mas eu gostei muito desse desenho, me deixou muito feliz, ficou melhor do que eu esperava. E às vezes a gente se surpreende para mal, né? Nem sempre tá de acordo. Mas eu gostei bastante. Teve alguma coisa aí que eu vi que devia ter feito diferente. Eu errei um pouco no contorno dos olhos de alguns deles, que não era todo contornado. Mas não tem que ficar 100% igual, né? Porque para ficar 100% igual, a gente imprime. O que a gente busca é aquele toque de arte, aquele toque de humanidade, né? Quando a gente faz um desenho assim. Porque o que diferencia um de nós dos outros, mesmo que vocês repitam a mesma aquarela que eu faço, o que diferencia é o, o toque, a personalidade de cada um. Aí, ó, eu deixei essa parte, não cortei, quando eu ia tirando, rasgou. Mas vocês vão ver aí o que foi que eu fiz, ó. Tirei com bastante cuidado no sentido contrário. Depois que eu vi que tava rasgando, parei. Tirei no sentido contrário. Aí ficou o papelzinho levantado. Aí vim com a cola bastão e colei. Aí nem dá pra ver, tanto é que esse desenho já foi vendido. Aí vai ficar que não dá nem pra perceber que tinha cortado, que tinha rasgado, né? Aí a pessoa levemente atrapalhada, porque eu não tô acostumada a gravar vídeo, mas espero que isso aqui dê certo. Me digam se vocês estão gostando do formato, se querem que eu faça mais alguma coisa. E aí, como o desenho ficou pronto. Me digam o que acharam, se gostaram ou não. Deixa aí nos comentários.